Olá, boa tarde. Bem-vindo a todos à NetTalks. A NetTalks é um projeto de capacitação das PMEs. A Câmara Municipal de Oeiras, em conjunto com a Airlis e com a Net Mentora, resolveram fazer um programa disruptivo do qual pudesse apoiar as pequenas e médias empresas naquilo que, ao longo dos últimos 3 anos, verificámos que eram as suas maiores necessidades. Neste caso, a Câmara Municipal de Oeiras tem aberto a tempo inteiro o balcão de apoio ao empresário e ao investidor, na qual nós recebemos os pequenos e médios empresários naquilo que é desde fundos comunitários, apoio jurídico, apoio financeiro, marketing digital, entre outras áreas. Aquilo que queríamos dizer, passar, é que tudo aquilo que são as vossas necessidades são preocupações de qualquer um de nós e estamos aqui para ajudar. Para isso eu vou-vos deixar com o João Geraldes, que vos vai dar uma parte daquilo que é o core business e aquilo que é o aumento, da forma simples muitas vezes que nós podemos aumentar as nossas vendas. E efetivamente nos tempos de hoje é uma preocupação de todos nós. João, obrigada mais uma vez e aquilo que precisar, estamos aqui. Muito obrigado. Eu acho que tenho... É? Está ligado. Ok, já está ligado. Olá, boa tarde. Meu nome é João Geraldes. Ainda está a fazer eco. Conseguem-me ouvir agora melhor? Ok. Fazer uma pequena apresentação minha. Eu tenho uma apresentação para vos oferecer, sendo que ela está montada, ainda me consigo ouvir em eco. Conseguem baixar? Okay. Que ela está orientada para as perguntas que vocês vêm formulando e depois vamos dirigindo de acordo com aquilo que faz sentido vocês levarem daqui. Vocês hoje são os meus clientes e é nesse sentido que eu vou fazer. Em termos de apresentação, eu sou o CEO da ToBeOn. A ToBeOn tem atualmente 9 anos, está em 6 países, recebeu 3 anos consecutivos prémio de melhor performance e solidez financeira. Foi distinguida agora na região centro com o prémio Gazela, uma das empresas que recebeu o prémio Gazela. À parte disso, sou professor universitário desde o 2º ano da universidade, na área de gestão. Sou professor e tenho sido professor em universidades como o ISCTE. Atualmente coordeno licenciatura de gestão numa universidade privada. Estou também no ISCAL, isto em termos de complementariedade à minha atividade enquanto empresário. Sou também vice-presidente da Associação Portuguesa de Data Science, sou o presidente da Comissão Científica da Associação Portuguesa de Business Intelligence, sou vice-presidente da Associação Portuguesa dos Profissionais de Vendas, sou board member de um banco solidário na economia solidária. Digamos que isto é algumas das coisas que podem também depois pesquisar no LinkedIn e podem me endereçar questões que acham oportunas. Isto em termos de apresentação. Relativamente àquilo que é o tema de hoje, e é a primeira vez que estou num ambiente que é desafiante, é claramente disruptivo, tem razão, é claramente disruptivo. Vai ser um desafio prender a vossa atenção, inclusive eu consegui me focar nos meus clientes com este ambiente, e por isso eu queria também fazer uma apresentação disruptiva. Eu trouxe um conjunto de slides, muitos deles estão ocultos, e estão ocultos porquê? Porque só os vou usar em função daquilo que foram os vossos pedidos e as vossas necessidades. Grosso modo, quantas empresas ou empresários que estão aqui é que têm menos de 10 pessoas na sua equipa? Só para eu ter uma ideia. Ok? Menos de 10. Ok. Menos de 50. Ok? Menos de 50. E com mais de 50, alguém? Ok. É que as necessidades então vão ser muito desafiantes. Porque dependendo do número de pessoas e da complexidade que nós temos na nossa atividade, também os modelos estratégicos são claramente ajustados a essa realidade e pode não fazer sentido estarmos a aplicar a mesma receita a todos. Então o que é que eu vou procurar? E vocês interajam comigo, por favor, senão isto vai se tornar aborrecido. Eu vou procurar falar de uma forma estratégica,
umbrella, e depois, à medida que eu vou estruturando alguns dos pontos, vocês tentem trazer, sem falar de coisas particulares para não revelarem aquilo que é o vosso negócio, desafios do vosso dia-a-dia para nós percebermos como é que o modelo tem agilidade para dar resposta a essas questões. Pois bem, o que é que eu trouxe para trabalharmos aqui durante esta sessão? Primeiro, ferramentas para nós construirmos uma estratégia. Grosso modo, e falando de uma forma muito académica, a estratégia habitualmente era construída para 5 anos, atualmente estamos a fazer uma estratégia para 3 anos, e a visão estratégica passa por ter planos táticos que são construídos normalmente no horizonte de 1 ano e meio, e nesse horizonte de 1 ano e meio normalmente envolvemos as nossas equipas de direção para os planos que têm que realizar. E depois temos os planos operacionais, que são aqueles que nós realizamos no dia-a-dia e que envolvemos o resto da equipa para dar resposta àquilo que são os nossos desafios táticos e estratégicos. Aquilo que nós verificamos numa fase inicial dos projetos é que o plano de negócio é a primeira coisa a morrer. Okay? Principalmente nas startups. Aquilo funciona muito bem no PowerPoint. Quando nós depois queremos lançar aquilo para a realidade, nos primeiros dias, rapidamente, percebemos que não é bem aquilo e, em função daqueles clientes que se tornam relevantes para o nosso negócio, acabamos por reajustar ainda muito mais o negócio. O que não é, por exemplo, para uma empresa que já está no mercado há 3 anos e que tem necessidades diferentes. A minha área de investigação é exatamente como evitar falência empresarial em startups. O último estudo que realizei foi em empresas na Península Ibérica, 5.700 empresas durante 5 anos e praticamente 75% das empresas vai à falência nos primeiros 8, 9 meses, o que é considerável. Okay? Quando nós falamos de sucesso, nós estamos a falar de uma minoria. Outro dado relevante é que a imagem do que acontece em Portugal e na Europa, com exceção da Alemanha, do Luxemburgo e do Reino Unido, que entretanto saiu do espaço europeu, a maior parte das empresas, e quando digo a maior parte, são dados por a data de 2021, 99,7% das empresas têm em média 3,1 pessoas. O que quer dizer que quando nós falamos de estratégia, estamos a matar moscas com canhões, ok? A maior parte das empresas está preocupada em cumprir as obrigações fiscais até ao final do mês, e esta é a realidade. 0,3% das empresas têm mais de 500 trabalhadores e estas são aquelas onde normalmente se faz dinamizar toda a economia e onde se fala de desenvolvimento tecnológico, de buzzwords como inteligência artificial, machine learning e afins. Por isso, a maior parte das vezes, os modelos estratégicos que se ensinam na universidade e que se fala e que se defendem são claramente orientados para estas 0,3% das empresas. A maior parte das outras empresas, o dono da empresa é o indivíduo do marketing, das vendas, das operações, da limpeza, de tudo o resto, e acreditem que ganha menos do que ganharia se estivesse a trabalhar numa multinacional com outro estilo de vida e tudo mais. E é claramente subestimado. E depois temos, no nosso caso concreto do nosso país, uma máquina tributária que acha que nós temos um batalhão de pessoas presas ali num gabinete à espera que seja pedido mais alguma coisa para a autoridade tributária para irmos lá fazer. Porque as alterações de preços, as alterações de IVA, a entrega regular, tudo o resto, nós achamos que estão ali prontos para ser feito. A maior parte das empresas que consegue fazê-lo é exatamente as tais 0,3% das empresas e as outras pagam multas. E são tratadas exatamente como incumpridoras que não fizeram aquilo que era suposto. Por vezes há falta de literacia, nem sequer sabem aquilo que têm que fazer para cumprir. Por isso, tirando esta à parte, o que é que vamos fazer para atrair clientes e como é que fazemos desta dinâmica um propósito? Eu vou resumir uma estratégia que nós temos na Tubion. A Tubion tem 4 eixos. Tem um eixo de consultoria que é transversal, que é um pouco horizontal. Depois temos a Tubion Tech, que trata de toda a parte tecnológica de suporte aos planos de negócio. E aqui temos as áreas de cloud, áreas de BI, a área de inteligência artificial e data science. Depois temos a área de saúde, mas na área da saúde trabalhamos a tecnologia, não a saúde propriamente dita. Temos ferramentas desde RPs, CRMs para a área da saúde e gestão operacional, não a saúde propriamente dita. E depois temos a área da educação.
onde nós trabalhamos na área das competências e não da formação propriamente dita, se bem que nós patrocinámos o ano passado o Fórum Mundial da Educação e da Cidadania, que aconteceu no Fórum Global, na Gulbenkian, pela primeira vez, foram 3 dias, e a primeira vez que aconteceu em Portugal. Durante os últimos 30 anos foi sempre fora de Portugal, a Tubion e a Intel patrocinou para ser feito em Portugal, e foi interessante porque é a visão 2030 daquilo que é o ensino e daquilo que deve ser os modelos de ensino para apoiar empresários e trabalhar nessa área. Então, falando da modalidade Two Ways, que suporta muitos dos nossos modelos construtivos para a estratégia. O primeiro desafio é efetivamente atrair. Okay? Daí se calhar não consegue ver, mais ou menos. Atrair. Nós falamos de atrair como se fosse a coisa mais normal. Não é. Ou seja, e há uma estratégia claramente para atrair que é diferente daquilo que vamos ver para as restantes. Atrair é dar a conhecer. É claramente um centro de custos. Isto é, eu continuo a ouvir em eco, faz-me um bocado de confusão ouvir-me a mim próprio. Se conseguirem baixar o eco, ou reduzir o eco, ajudava. Porque está-me a fazer confusão. Afastar? Ok. E assim? Assim, ok. Está melhor. Obrigado. O atrair passa por, muitas vezes, nós tornarmos credível aquilo que nós fazemos. Tornar-nos opção para a maior parte das empresas que pretendem resolver um problema concreto e andam à procura de soluções no mercado e começam habitualmente, porque é mais fácil, online. Por isso, o atrair passa exatamente por construir uma estratégia muito centrada em conteúdos. Essa estratégia obriga a ter especialistas e muitas vezes as pequenas estruturas não têm esses especialistas. Têm que subcontratar e ter um investimento para ter especialistas que já têm nome e que se associam à nossa marca ou à nossa empresa para criar essa credibilidade. O atrair está naquilo que nós chamamos o funil de vendas, no topo, e, como eu disse, é um centro de custos. Normalmente não conseguimos saber quantas pessoas é que atraímos, quantas empresas é que atraímos. Temos uma ideia, mas não sabemos tangibilizar. Dificilmente temos indicadores e isso torna difícil e demorado medir o que é o atrair. Depois, temos a questão do atuar. As pessoas que são impactadas pelas vossas mensagens naturalmente vão necessitar de mais informação e vão colocar informação. Qual é o maior constrangimento que nós registramos nas empresas? Habitualmente o modelo de negócio está centrado para algo presencial. As novas empresas, quase todas elas não têm paredes, são elas tudo maioritariamente digitais e têm modelos de negócio digital. Mas as empresas ditas tradicionais que querem migrar para um mercado e para a tal transformação digital e digital, normalmente não têm respostas para quem responde pela porta digital, tem um modelo e todo o processo de negócio montado para, fisicamente, se me entrar alguém pela porta, eu sei o que é que faço, se vier ao meu escritório, eu sei o que é que faço, se me forem colocadas questões digitalmente, eu contratei um estagiário que veio da universidade que tem jeito para aquelas coisas e normalmente nem sequer monitoriza aquilo que é dito por esses jovens e depois tem surpresas. O atuar significa ter também um plano estratégico para como é que nós respondemos, quem é que são os nossos clientes, quem é que queremos efetivamente atrair e manter, e isso implica ter perfeitamente claro o retrato robô, e posso partilhar com vocês o que é que pode ser feito para construir esse retrato robô, do cliente que nos vai dar dinheiro. É muito frequente eu perguntar qual é o cliente perfeito. E a maior parte, eu acharia que fosse uma resposta certa, a maior parte dos decisores não sabem responder à pergunta de forma imediata. Ou seja, nós temos uma ideia de clientes que queremos ter, mas eu pergunto qual é o cliente ideal. Qual é o cliente que vocês diziam, este é o meu cliente? E é preocupante quando nós estamos num negócio e não sabemos qual é o nosso cliente ideal. E por isso, é importante começarem por traçar aqueles que queremos atrair e aqueles onde nós queremos atuar. E todos os outros, assumidamente, porque não temos recursos ilimitados, assumimos que mais tarde, se tiver a oportunidade, eu vou endereçar. Caso contrário, vão responder a tudo e vão perder tempo com algumas oportunidades que nós chamamos micro-ondas, que é trabalhar para aquecer, e não vai surtir o efeito que vocês esperem e dificilmente conseguem depois, nos relatórios, mesmo que sejam internos e informais, quantificar quanto é que isso vale. Mas, efetivamente, é time consuming e acaba por se dispersar e anda, se calhar, parte da equipa a fazer algo que depois não se consegue tangibilizar. Vamos então passar para o C.
okay? Que é converter. Dentro do funil de vendas, é aqui que pela primeira vez nós efetivamente vamos conhecer quem é que potencialmente se pode tornar nosso cliente. Se nós temos uma política de hunting, isto é uma política de ir buscar novos clientes, a maior parte das vezes eu ando a conversar com eles, mas eles ainda não me disseram quem são. E por isso é neste momento que eu tenho que arranjar forma de eles dizerem quem são. Nesta fase, os modelos que nós normalmente propomos é oferecer qualquer coisa. E o oferecer qualquer coisa pode ser um teste, uma demonstração, um produto, uma amostra, algo que eu, para receber, tenha que trocar esta oferta por aquilo que eu considero valioso, que são os dados desse cliente. A sua morada, o seu nome, o seu contacto. E ele não me vai enganar porque vai receber naquela morada ou naquele contacto essa informação, caso contrário, perde. Por isso, normalmente estas ofertas têm dimensão, nós sabemos quanto é que estamos dispostos a investir e quanto é que queremos atrair. Se não o fizermos conscientemente, depois também não damos resposta e estamos a contaminar todo o esforço que fazemos com a má imagem de não respondermos e não criar continuidade. Por isso. E a estratégia de converter é distinta de atuar ou atrair. São estratégias distintas. Achar que se tem uma estratégia comum para todos é um erro. E normalmente paga-se caro esse erro porque anda a fazer aquilo que nós chamamos de estratégia pato. E porquê é que chamamos de estratégia pato? Porque o pato como ave é fantástica. É uma ave fantástica porque ela voa, ela anda, ela nada, ela canta, ela faz tudo isto, mas não faz nada bem feito. Okay? É aquilo que nós chamamos uma estratégia pato. Ou seja, e temos demasiadas empresas a funcionarem como patos, que fazem tudo, mas não fazem nada bem feito. E por isso, mais vale nós definirmos onde é que queremos estar, como é que queremos estar e fazê-lo bem feito. E isso passa por criar uma estratégia para converter e depois, ao mesmo tempo, fazer um plano para que não tenhamos picos, porque senão estamos a criar constrangimentos ao próprio negócio. Fasear de maneira a envolver pessoas ou em organizações diferentes em diferentes momentos de conversão. E então fazê-lo de diferentes formas, ou presencialmente, ou através de redes sociais, ou através de eventos, de workshops, o que for, mas criando exatamente algo que nós possamos controlar quanto é que estamos a investir e quanto é que estamos a converter. E depois temos então, não uma estratégia de hunting, mas sim de farming, ou seja, de cuidar, que é a fase do engage. Normalmente em Portugal nós não traduzimos o engage, se bem que no Brasil dizem engajar. Em Portugal nós não traduzimos e a razão que encontramos é que a tradução do inglês, o engage é um noivado. E o noivado é um relacionamento sério, ou seja, quando nós passamos para o estadio de noivado, deixamos de namorar, não casamos, mas estamos quase. E queremos assumir esse compromisso. O engage é exatamente... O engage é exatamente isso. Como eu falei de casamento, tiraram-me o som. Mas é efetivamente o relacionamento sério com o cliente. Se lhes mentirmos durante a fase de noivado, isso vai cobrar-nos mais tarde um preço incrível. E embora seja muito interessante para atrair, é difícil de manter. O engage pressupõe manter. Ou seja, o engage é uma estratégia em que eu não posso deixar aqueles que já são meus clientes deixarem de sentir que são importantes. Eu tenho que ter uma estratégia clara para quem já decidiu ser cliente. E essa decisão passa por construir de uma forma séria a relação com essas entidades, sejam elas pessoas ou empresas, que elas efetivamente vale a pena continuar a manter essa relação com a empresa. Caso contrário, muitas vezes o que assistimos é que o cliente suspende para aproveitar uma iniciativa de adquirir um novo cliente porque é atrativo ou porque é financeiramente atrativo ou existe outra motivação. Por isso, cuidar de quem já está na empresa tem uma estratégia e tem um mindset diferente normalmente da nossa equipa de vendas. Por norma, nós temos equipas de vendas com pessoas para atrair clientes, novos clientes, new business, e temos para repeat business, aqueles que já estão a repetir o negócio. O interessante é ter um mix, porque normalmente o cliente, o comercial que gosta de trazer negócio não se motiva com o ramo-ramo, aquele cliente que faz sempre a mesma coisa e precisa de ser espicaçado, precisa de desafios, quer coisas novas e é isso que o move, mas não tem paciência para clientes que estão ali sempre a marcar reuniões só para manter a relação, não tem paciência. Mas o farming não gosta de rematar a baliza, como eu costumo dizer.
E por isso consegue fazer a conversa toda para não ouvir não no fim da conversa. Enquanto o hunter, normalmente o caçador, que é ou sim ou não, vamos lá acabar com a conversa. Vamos fazer ou não vamos fazer negócio? O outro nunca faz esta conversa. O equilíbrio é interessante porque quando nós queremos fechar um negócio e fazemos no funil de vendas com 4 contactos, habitualmente, não sei se sabem os números, mas os negócios são fechados, sabem com quantas vezes? Com quantos contactos em média? 7. E sabem que a maior parte desiste ao terceiro contacto e diz, não, o cliente não está interessado. Por isso, o curioso é que quando nós perguntamos a negócios que se concretizaram, quantas vezes é que realizaram contacto, foram 7. E por isso, isso acontece normalmente com ou seja, com aqueles que fazem a relação, que mantêm a calma, fazem tudo. Se lá for o caçador, é assim, amigo, já que eu vim 3 vezes, vamos simplificar isto. Você vai comprar alguma coisa? Não? Então pronto. Enquanto o outro diz, então, mas quer mais informação? Continua a ter dúvidas? Eu posso apoiar? E este mix se torna, por vezes, a relação interessante. Por outro lado, na negociação de novos contratos, atenção a quem envolvem no processo. Porque, normalmente, o hunter chega lá e diz assim, agora vamos aumentar o preço, que isto aqui não pode continuar assim. E ele diz, então vamos terminar já por aqui. Então terminamos, que eu não ando a perder tempo. Porque a maior parte das vezes a nossa equipa de vendas, a parte interessante do ordenado, da remuneração é variável. Ou há ou não há, por isso é perda de tempo, vamos passar para o resto. Enquanto a equipa de vendas, que normalmente tem uma componente de engage, de farming, consegue contrabalançar esse exercício e tira e mete isso de forma diferente. Na minha empresa, como é que nós chamamos esta operação? WAR, ok? W-A-R. E é a abreviatura de Weekly Activity Report. Okay? Mas que na prática, todas as reuniões de segunda-feira é exatamente a nossa guerra, a nossa war. E fica sempre o que é que foi feito na semana passada, o que é que vai ser feito nesta semana e o que é que se pretende fazer até ao fim do mês. Isto só é suficiente para, numa reunião de 15 minutos, nós reunirmos uma equipa de 30 pessoas e saber o que é que vai acontecer. Todos ficam a saber que clientes é que estão envolvidos, ficam a saber que projetos é que estão em cima, qual é o montante e, inclusive, quais é que são as comissões que estão em cima da mesa para serem pagas. É o melhor motivador. E isto faz relação com o engage. Até agora estive a falar demasiado tempo, é o problema de ser professor, nós não nos calamos. Eu gostaria de ouvir perguntas de quem está aqui presente. Querem colocar alguma questão? Não falem todos ao mesmo tempo, por favor. Alguma questão que queiram colocar até agora? Não, faz sentido? Então diga. Para falar mais alto. Sim. Podem aumentar o volume do microfone, por favor. Está mais alto? Ok. E assim vou afastar só para... Mas consegue ouvir na mesma? Assim. Ok. Não é... Obrigado, tinha sido combinado para chamar a atenção. Não há mesmo nenhuma questão? Nada? Tenho uma questão. Força. Mais uma vez falou nos 3,3% de empresas grandes, temos 97% de empresas pequenas. 99,7. Eu diria que essas empresas não têm uma equipa de hunters, nem uma equipa de fidelização. Obrigado. Eu acho que a generalidade das empresas não tem uma equipa de hunting, nem de fidelização, portanto, não é o nosso cenário. Poderá vir a ser, esperemos que sim. Conseguem? Ok. O que é que tem vindo a acontecer, por exemplo, em algumas das empresas com poucos recursos e o que é que tem feito? Partilhando casos concretos. Eu apoio empresas e faço... Ou seja, seleciono empresas de empreendedorismo, estou neste momento a criar mais 3 empresas, das quais, em média, em cada 10 que eu invisto, só 2 é que dão dinheiro. Okay? Só para ter uma ideia. Isto é um número perfeitamente que eu aceito e vivo bem com isso. O que é que nós fazemos para atrair? Nos últimos 10 anos,
muitos dos cabelos brancos das organizações saíram. Porque normalmente nas grandes organizações nós sabemos quanto é que custam as pessoas, não sabemos quanto é que valem. E eu falo isto por defeito, porque estou na área de gestão. Normalmente quando eu olho para o balanço ou para a demonstração de resultados, eu sei quanto é que me custam as pessoas. Não sei na verdade quanto é que elas me valem. E o que é que tem acontecido nos últimos anos? Muitas pessoas com mais de 50 anos são colocadas no mercado porque são as mais caras. E sendo as mais caras, eu troco por alguém que saiu da universidade, que é moldável, ganha menos, que eu até consigo fazer aspirar algo mais, e as empresas cada vez mais têm pessoas jovens nas suas equipas e os mais velhos são colocados fora. Estes mais velhos, a maior parte das vezes, depois de serem colocados fora, não querem voltar a ter rotinas das 9 até às 5, querem ter, porque entretanto adquiriram outros hábitos, querem ter a oportunidade de serem desafiados, mas ao mesmo tempo balancear com outras atividades. E então são pagos para estarem nas nossas reuniões, em reuniões de projeto, onde eu tenho equipas multidisciplinares e tenho pessoas que não percebem nada de tecnologia, mas percebem muito daquele negócio. E já o fizeram nos últimos 20, 30 anos. Estas pessoas saem-nos muito mais baratas em termos de envolvimento. Eu normalmente pago, são cheques que eles depois me apresentam no fim do mês o respectivo recibo, como eles o entenderem, ou sobre um recibo verde, ou é mesmo às vezes fazem um ato isolado de 6 meses de atividade e depois passam isso tudo junto. O que é que acaba por acontecer? Estas pessoas muitas vezes têm vocação comercial, têm contactos nas empresas de onde saíram, têm uma visão sobre a empresa onde nós até queremos entrar, que jamais eu teria com aquilo que estou a pagar, por exemplo, a algumas das pessoas que eu tenho na estrutura, e consigo dar a resposta àquilo que me está a dizer, que é, em determinados momentos, o que eu faço é seleção de pessoas para integrar estas equipas. E neste modelo de funcionamento, eu cada vez mais tenho pessoas séniores que já foram diretores de grandes casas, alguns até já foram administradores, têm uma visão muito clara sobre para onde é que o negócio está a ir, não sabem como é que se vai fazer do ponto de vista tecnológico, mas evitam muitos erros de aplicação estratégica, de implementação, ou até mesmo na forma de abordar quem é que é o decisor. Por vezes nós temos vendedores que são júniores, que nem sequer percebem, quando leem o organigrama, quem é que decide, quem é que influencia e como é que funciona todo o processo de tomada de decisão, e estas pessoas são muito, muito valiosas nessa medida. Por isso, respondendo à pergunta, eu não tenho que ter sempre as pessoas na empresa. Eu costumo dizer que eu evito ter um bombardeiro, eu quero ter um MIG altamente manobrável, com a capacidade de não transferir a minha ineficiência para o cliente, e o cliente está disposto a pagar aquilo que é o serviço justo por aquilo que eu lhe estou a dar, que é a troca de conhecimento por algo mais. Mas sim, é um desafio para as pequenas empresas, e raramente o panorama que eu tenho das empresas que eu acompanho pequenas é de alguém que é bom tecnicamente. Raramente eu tenho alguém que é bom a gerir. O que é que acontece? Normalmente perde dinheiro, não sei que perde dinheiro, mas está feliz porque está a faturar. Okay? E esse é um dos problemas, que é muito bom tecnicamente, desenvolve o negócio, mas depois não consegue perceber quando é que um negócio deixa de ser negócio e quando é que tem que focar a atenção naquilo que poderá ser interessante, ou até quando é que deixa de ser explorado por grandes estruturas que depois de ganhar um grande negócio, por vezes fecha a empresa porque não consegue gerir a sua tesouraria e não consegue gerir todo o impacto que tem. Por isso eu não sei se respondi à sua pergunta, mas evitar aumentar os seus custos fixos, mas aproveitar aquilo que tem sido um problema social, muitas vezes é uma oportunidade para os gestores que têm poucos recursos, e depois é saber gerir, ou seja, as pessoas não querem estar sujeitas a um horário, não querem estar num posto de trabalho, assim como aos jovens. Sempre que eu agora digo a um engenheiro que vai trabalhar na empresa, eles não esqueçam. Ou seja, eu tenho que dizer que é híbrido, ou tenho que dizer que... E só tenho neste momento pessoas em trabalho em formato híbrido. Porque todos aqueles que têm que estar na empresa o tempo integral dizem-me logo, vou embora. E têm ido. Por isso, é gerir em conformidade com aquilo que é a nova realidade. Mas não sei se respondi à sua pergunta. Mais alguma questão? E lá atrás, depois já lhe passa o microfone. Sim. Sim, sim. Por favor. Boa. Olá, João, boa tarde. Eu tenho uma questão que é, o João falou sobre a questão metodológica do Two Ways, que é mais uma abordagem quando os clientes vêm ter connosco, certo?
A primeira parte não, o atrair. Ou seja, o que é que faz para eles irem ter consigo? Do atuar para a frente é que sim, eles já lá estão. Exato. A minha questão é, como é que é a abordagem quando somos nós que temos que ter com os clientes? Ou seja, o cliente ainda não nos conhece, ainda não sabe o que é que nós fazemos, ainda não sabe que nós temos, de certa forma, uma solução para o problema que ele pode vir a ter. Mas como é que é essa abordagem? Como é que nós podemos fazer? Por norma, a maior parte das vezes, e os pequenos negócios não têm marca. Ou seja, muitas vezes a marca é o próprio empresário que já é conhecido na área e que lhe dão a hipótese de, se não consegue ter nada que faça a diferença, ou seja, não tem nenhuma referência, deve investir em, por exemplo, nos tais influenciadores, que agora chamam influenciadores, mas que são opinion makers, que já testaram o seu produto ou o seu serviço e que estão dispostos a promover por troca de, por exemplo, royalties sobre os próximos negócios e tudo mais. Caso contrário, o custo de aquisição, para além do tempo, pode ser o suficiente para a empresa não vingar 6 meses. E tem um bom produto, tem um bom serviço, mas os clientes não sabem e você não consegue traduzi-lo. E por isso é olhar para quem é a referência na área, ter uma atitude humilde, dar espaço para criar a parceria e atrair, por exemplo, não interessa ir a muita gente, faça, por exemplo, um pequeno almoço executivo, convida um conjunto de empresas, tem esse orador que é uma referência que já testou o seu produto ou o seu serviço e dá-lhe espaço para mostrar que tem confiança em si, que tem confiança no seu produto. Mais vale dessas 10 pessoas ter uma que queira comprar, porque depois gera buzz e começa, do que continuar a bater à porta, porque a maior parte não passa da porta. Ou quando passa da porta é uma reunião de depois manda uma apresentação. Ou seja, é time consuming. O microfone aqui para frente, obrigado. A minha pergunta é um pouquinho na base do que estamos agora a comentar. Eu trabalho numa empresa onde trabalhamos essencialmente indústria gráfica. Okay. E neste caso há uma dificuldade enorme em conseguir atrair clientes que já são maduros no mercado, com uma alta taxa de rotatividade nos sistemas de direção de marketing, por exemplo. Por um lado é bom, porque às vezes sai de um sítio e levam-nos para o outro, mas por vezes é difícil manter relações duradouras ou até iniciais com estas empresas. E a minha pergunta é, num negócio que é, ainda que tradicional, porque pressupõe produção, pressupõe produto, pressupõe execução, projeto, mas onde há essencialmente um fator fundamental que é a concorrência, onde é que nós nos conseguimos diferenciar, não só primeiro para conseguir as primeiras reuniões e depois cimentar uma relação e fazer o brick walling completo. Qual é o seu nome? Sérgio. Sérgio, deixa-me fazer uma pergunta. Quem é que é o seu cliente? Eu já vou explicar porque estou a fazer esta pergunta. O meu cliente estratégico são empresas de grande produção de mass market, onde tens exposição no mercado e rotatividade na produção de suportes gráficos para promover os produtos sazonais. Ou seja, são agências, são... Agências e marcas diretas, sim. Okay. Não é o cliente que faz, ou seja, que faz a campanha de marketing, é o intermediário. Em geral sim, mas também o cliente direto, porque há este mix. Temos multinacionais que fazem gestão de produção, a nível europeu, e depois temos clientes diretos, da dimensão portuguesa, pequeninos, mas que fazem o contacto direto. Sim, o setor em que está é um setor que tem muita competitividade e tem vindo a mudar a forma como se trabalha, porque é muito já online e é um trabalho mais logístico do que propriamente gráfico. É saber gerir os timings, saber garantir a quantidade e fazer entregar aquela quantidade daquela forma, até porque muitas vezes o cliente no departamento de marketing não tem ninguém que consegue ver a gramagem, se aquilo tem ou não tem a resolução certa, e esse trabalho normalmente é feito pelo intermediário, que é alguém da agência que valida, faz e tudo mais. Por isso, o perceber a cadeia de valor e acrescentar ao cliente essa garantia,
Ou seja, que ele pode, de certa forma, monitorizar ou acompanhar que desde o momento que faz a encomenda, em que estadio é que ela está, até que seja entregue à agência que ele habitualmente trabalha, ou mesmo ele próprio, pode ser uma forma de se diferenciar, porque não vai se conseguir diferenciar na impressão, porque a maior parte dos equipamentos são comuns, não vai ser no tipo de papel, porque o papel vem quase sempre do mesmo fornecedor, por isso vai ser exatamente na relação e na confiança, e são variáveis que normalmente nós não conseguimos medir de forma alguma. E disse muito bem que é assim, no marketing, a maior parte das vezes, e nos mercados mais dinâmicos, os diretores e as suas equipas vão mudando. E por isso, o nosso cliente, que é o nosso interlocutor, mantém-se, mas o cliente muda e as exigências mudam. E isso para as nossas equipas de produção é complicado, até porque se tivermos depois de fazer manutenção das máquinas e fazer isso, mesmo na equipa interna, acha que há clientes que são um problema e que não interessam porque só fazem aquele trabalho que vocês chamam os ossos, que ninguém quer fazer, e por isso agora estamos a dar os ossos porque os outros não querem fazer e mandam-me lá os trabalhos a sério. Na verdade, complicado, mas não é menos desafiante, ou seja, esse trabalho todo que têm reconstruído nestes anos, vocês enquanto agência façam ao contrário, façam o reconhecimento de quem de facto se distinguiu pelo trabalho que faz não só na área de marketing, mas no trabalho de qualidade, de inovação, de pedidos que faz, porque se vocês reconhecerem aqueles que se diferenciam, vocês estão a ser automaticamente também a entidade que tem valor. E quando eles forem a recomendar, vão recomendar a entidade que recomenda. Por isso, façam um tipo de prémio, nem que tenham que juntar 2 ou 3 entidades que vocês saibam que não são concorrentes diretas, mas que estejam geograficamente dispersas, mas que possam fazer exatamente parceria. Façam algo que dê esse reconhecimento. Para quê? Para que eles digam onde é que estão, porque eles querem sempre saber se são objeto ou não do prémio, e vocês, é uma forma de manterem a base de dados. Que é, então, mas agora foste para um novo sítio, certo? E quais são os trabalhos que vocês vão fazer? Que é para eu saber que tipo de categoria que eu posso fazer. E é uma forma indireta de alimentar o meu CRM e manter esta relação ativa. Por isso, muitas vezes, se nós tivermos, e grosso modo é isto que acontece na maior parte das organizações, 20% dos nossos clientes fazem 80% da nossa faturação. Nós gostaríamos que fosse ao contrário, mas infelizmente é isso. E por isso, mais vale apostar nesses 20% e fazer tudo o resto acontecer, e depois o resto é o nice to have. Os outros 80% é o ram-ram, é tudo aquilo que mantém a tesouraria, mantém aquelas flutuações, mas aquilo que faz saltar a organização são aqueles 20%. Esses 20% montem uma estratégia para que vocês passem a ser o top of mind, ou seja, estejam na cabeça daqueles decisores sempre que vocês o fazem. E isso não há solução, não há bola de cristal, é caso a caso. Mas não sei se ajudei naquilo que me está a fazer. Nós cada vez mais estamos a fazer marketing automation e estamos a fazer vendas virtuais, quase todas elas sem intervenção humana. Porque aquilo que nós vimos a registar, não só em Portugal como no resto do mundo, é que 48% das vendas, os compradores não querem intervenção humana. Okay? O que lança aqui um desafio para manter a relação. Porque muitas das nossas decisões são emocionais. Nós explicamos-las racionalmente. E dizemos sempre para toda a gente racionalmente. Mas aquilo que nos faz manter a relação com uma determinada marca ou com uma determinada entidade, a maior parte das vezes é emocional. Quando nós retiramos dessa equação as pessoas e fazemos o processo todo automático, esse é um desafio. Por isso, como aquilo que queremos é ter uma oportunidade de estar à frente do cliente para aumento da decisão, era importante criar também momentos para ele sentir que tem tudo a ganhar por não fazer o processo automático. Nem que seja também financeiro. Ou seja, em último, o preço é um critério, mas tem que haver algo que ele sinta que vale a pena investir um pouco do seu tempo para ouvir alguém. E a maior parte das vezes, naquilo que é o processo normal de venda, 80% do tempo é conversa e depois mais ali qualquer coisa e no fim são 10% de fecho. E aquilo que faz o negócio acontecer não é todo... Ou seja, e isso só se consegue depois de haver confiança. O maior ativo que nós temos que ensinar às nossas equipas ou com quem está a trabalhar é como é que eles se credibilizam, como é que eles se afirmam, como é que eles transmitem essa confiança. E por isso, ajudar a equipa a ser reconhecida naquilo que é o mercado é também um risco.
porque a nossa concorrência está ativa e olha, está ali alguém que era interessante vir para a nossa equipa. Por isso, é um desafio constante manter os nossos colaboradores e tratá-los como clientes, para eles não sentirem a tentação de ir embora, mas normalmente os melhores ficam com vontade de ir embora. Mas, por outro lado, não há alternativa. Eles têm que saber exatamente se afirmar no mercado e ajudá-los a se tornar, de facto, as estrelas da companhia. Não sei se isto faz sentido para vocês, mas sim. Ainda não. 1, 2, 3, presente? Sim, já. Penso que, de certa maneira, a resposta que eu, aliás, a pergunta que eu ia fazer já, de certa maneira, foi respondida, porque eu estava a pensar que toda esta estratégia, como é que se poderia envolver no mercado que hoje em dia é feito online, ninguém conhece ninguém, é um contacto, 2, 3 mails, as plataformas, de uma forma geral, acabam por vender o nosso produto, não mostram uma cara, e como é que estas estratégias conseguem envolver-se neste mercado que cada vez é mais... Eu sou empresário há 30 anos, tenho passado as várias fases e eu estou naquela fase que já não há reuniões no escritório, já não vou praticamente reunir com o cliente. E qual é que é o seu produto ou serviço? Diga. Qual é o seu produto ou serviço? Eu trabalho em educação ambiental há 30 anos, Okay. com uma diversidade de produtos muito grande e, portanto, tenho-me adaptado aos tempos e é uma empresa de referência na sensibilização ambiental. Trabalhava mais também há algum tempo com a Câmara de Oeiras. Mas como estou a fazer essa passagem para um mercado mais online, estou a ficar um pouco perdido na estratégia, porque de facto já não sabem se eu sou novo, se tenho mais idade, é o produto que vende, a plataforma e a sua dinâmica, e como é que isto, eu não sei se a pergunta é um bocado lá à frente. Mas a sua pergunta faz sentido, tinha slides mais à frente, mas mas este era o propósito, era exatamente servir-vos e não estarem aqui apenas para não parecer uma aula, porque isso também não seria o propósito. A maior parte dos projetos que temos atualmente são nessa linha, ou seja, são clientes que nos pedem para automatizar o processo de venda. Okay? E porquê que isso é possível? E é algo que é possível agora por causa dos dados, mas acima de tudo da capacidade de processamento desses dados com o 5G e quando nós combinamos isso com inteligência artificial, e já vamos ver que de inteligência artificial tem muito de vendas e a forma como fazemos a pergunta. O machine learning, depois toda a parte de monitorização daquilo que está a acontecer com o cliente. O facto de eu ter muita informação não quer dizer que eu tenha conhecimento. E os clientes valorizam essa parte. Ou seja, nós pela primeira vez na história, nós disponibilizamos informação sobre nós, a forma como decidimos, a forma como pensamos, gratuitamente nas nossas redes sociais. E nunca nos demos conta que quando nós não pagamos pelo produto, nós somos o produto. Os nossos dados tornam-nos no produto. Mas, a maior parte das vezes, aquilo que temos instalado nos nossos tablets e nos nossos telemóveis, como é grátis, eu não quero saber, eu só quero instalar. E autorizamos que eles leiam os nossos contactos, tenham acesso às nossas fotografias, possam ouvir as nossas conversas e quando vocês fazem habitualmente pesquisas, é natural que elas apareçam de coisas que vocês acabaram de falar. E vocês dizem, como é que é possível? Porque vocês autorizaram. Vão lá às definições e façam lá porque não têm que o manter ativas, cancelem, porque vocês estão a permitir que mesmo durante a noite, quando estão a falar com a vossa cara a metade, está a ser ouvido e vocês autorizaram. Okay? Por isso, pela primeira vez na história, nós demos mais informação sobre nós que nos permite identificar as nossas emoções e nós, enquanto decisores, nós atingimos o cliente quando atingimos o ponto da emoção. Nós demos informação sobre a forma como gostamos que falem connosco, qual é o timbre de voz, a altura da voz, o momento certo, e isso tudo está disponível em grandes bases de dados. E normalmente quem vende esta informação, e vendia esta informação, era o Bing, o Yahoo, a Google, vendia isto como third parties. Atualmente com o ChatGPT, e só tem 1 ano e meio, e vai fazer a revolução normal, vocês não têm necessidade de fazer perguntas na Google para saber o que está a acontecer, falam com o ChatGPT e a forma como fazem a pergunta permite que a resposta venha. Como é que eu devo alterar o meu projeto para... Por exemplo, algumas das empresas descobriram recentemente que eu quero escolher o melhor colaborador para esta área e não percebiam porque é que só escolhiam homens. Porquê? Porque deram todos os processos anteriores à inteligência artificial para fazer cruzamento e a organização sempre que escolhia mulheres
acabava sempre por a despedir ou porque ela engravidava, ou porque tinha mais ausências para apoiar a família, e isto ficava escrito nas bases de dados. Sem terem dito nada à inteligência artificial, o que acabou por acontecer foi só indicavam homens. E então, quando chegaram a essa situação, disseram, isto está mal programado, isto não está a funcionar. O problema foi que disseram para usar a base de dados dos processos anteriores para fazer os novos. E foi feito, assim como também foi sugerido, construírem, por exemplo, numa casa de gelados, gelados com novos sabores. Mas escreviam nas bases de dados que este sabor é uma porcaria, este é um sabor é uma porcaria, e disseram, inova coisas que nunca tinham feito. E então todos os sabores que eles enviavam tinham sempre porcaria, porque era uma coisa nova que nunca ninguém tinha feito. Por isso, é a forma como fazemos perguntas à inteligência artificial que resultam também respostas. Mas isso também é aquilo que fazem as nossas pessoas quando vão ao cliente. A forma como fazem as perguntas é tão importante como o resto do negócio. Porque muitas vezes são depois de ter boas perguntas que nós temos oportunidades de negócio. E a maior parte das vezes nós formamos para eles falarem daquilo que nós fazemos e não para ouvir aquilo que o cliente quer que nós façamos por eles. Por isso estas estratégias não têm qualquer aplicação se as pessoas não estiverem preparadas para saber ouvir e fazer a pergunta certa. Para fazer a pergunta certa significa conhecer muito bem o cliente. E um paradoxo é, quando vocês, por exemplo, chegam à altura de Natal, a última prenda que compram, habitualmente é da pessoa que conhecem melhor, certo? O que é um paradoxo. Porquê é que isso acontece? Na maior parte das nossas organizações, nós recolhemos informação. Porém, quando vamos tomar decisões, não se tornam mais fáceis por isso. E nós temos imensa informação sobre tudo e mais um par de botas e não se torna mais fácil. Porquê? Porque também nós, como seres humanos, quando chegamos ao momento da entrega da prenda, não dizemos que é mais uma prenda. E nós não metemos isso em nenhum processo de qualidade da nossa organização, nem processo de vendas, que é, olhamos para a pessoa e dizemos, espero que gostes. E paramos tudo o resto. É mesmo muito importante que gostes. Ou seja, e esquecemos de dizer isso, por exemplo, às nossas pessoas. As máquinas não dizem isso. Ou seja, aquilo que muitas vezes esquecemos é que o segredo do negócio, nós costumamos dizer que ou seja, o segredo é a alma do negócio. Mas se calhamos, e isso eu acredito que claramente nisto que eu vou dizer, eu acho que a alma é que é o segredo do negócio. E a alma é aquilo que não vem com a inteligência artificial, nem com tudo o resto. Ou seja, aquele brilho nos olhos que faz ir ao restaurante da Dona Maria, nós raramente recomendamos aos nossos amigos o prato X da Dona Maria, mas tu tens que ir àquele restaurante da Dona Maria 5 estrelas. Ou seja, é a relação que nós criamos com a Dona Maria que nos faz ir ao restaurante e não tudo aquilo que eles fazem no restaurante para ir lá à Dona Maria. Somos emocionais. E quando fazemos estratégias, temos que fazer sentir primeiro à equipa que tu compravas isto que estás a vender? Sim ou não? Eu coloquei inclusive essa pergunta aos meus colegas na faculdade, que é assim, quantos de vocês contratavam para as vossas empresas os nossos alunos? Percebem o problema? Okay? Por isso, se nós não estamos a formar aquilo que efetivamente estamos dispostos a consumir, então temos um problema. Por isso, começa internamente. Depois, gostar do que se faz. Eu não tenho que gostar de tudo o que faço, mas tenho que gostar do que faço. E por isso, isso também é algo importante nas organizações. Quando nós fazemos aquilo que gostamos e da forma que gostamos, o cliente sente. Transmite em todos os aspectos da nossa pele, dos nossos olhos e tudo mais. O cliente sente que existe aqui algo. E isso não se consegue transmitir só com o online. E por isso, quando eu tenho uma situação complexa, eu vou sempre optar por ouvir alguém que eu já confiei no passado, e por isso é que eu repito, e raramente recomendo a alguém a não ser esta pessoa, porque efetivamente reconheço mérito para o fazer. Novamente, não é só o produto ou o serviço. O veículo é importante, e o veículo significa ter pessoas na nossa organização que estão satisfeitas, estão motivadas, que acreditam naquilo que fazem. E isso, normalmente, nós não escolhemos numa estratégia, e é fundamental. Por isso, quando nós temos um negócio que até é controlado e que nós vemos tudo o que está a acontecer à volta, passa por envolver as pessoas certas e, acima de tudo, que têm a atitude certa. Se não têm a atitude certa e se não trabalham para a meritocracia, a vossa equipa fica mediana. E toda a gente está satisfeita com o que está a se fazer. É suficiente, não vale a pena mais. E este tem um efeito em tudo aquilo que nós entregamos. Porquê? Porque assim que se faz qualquer coisa acima de... esquece. Está mais que suficiente. O cliente não valoriza. É mentira. O cliente valoriza, aprecia, não verbalizá-lo, mas ele reconhece. E isso, normalmente, nós não escrevemos na estratégia. E o que é que faz a diferença? Por vezes o dono da empresa ou o responsável pelaquela área faz toda a diferença. É a alma do negócio.
e atrai as pessoas que querem trabalhar ali porque se sentem reconhecidas. Por isso, dentro da estratégia, há uma frase do Miguel Ângelo. Miguel Ângelo não é o cantor dos Delfins aqui de Cascais. O que perguntaram-lhe porque é que ele, com as ferramentas que tinha, conseguia fazer, a partir de pedras, obras de arte tão perfeitas. E a resposta é que é surpreendente. Ele disse: eu, na verdade, não faço a obra de arte, eu só tiro o excesso. E a maior parte das vezes, a capacidade dos gestores e dos empreendedores é exatamente isso, que é olhar para alguém que nem acredita que é uma obra de arte, que só se vê como um calhau, e vocês fazem-na parecer uma obra de arte e acham que eles vão embora depois se vocês ajudarem a ser melhores? Porque eles acabam por reconhecer que vocês as ajudaram a ser melhores. Ou seja, é servir também as nossas pessoas como eles são, os nossos clientes, e não servir das pessoas. E por vezes aqui o que eu noto é que alguns empresários, por pagarem um ordenado, acham que são donos das pessoas. É um erro estratégico. Por isso, tudo isto contribui para a estratégia. Passa por nós sabermos atrair as pessoas certas, fazê-las sentir que aquele é o espaço certo e fazê-las acreditar que ali podem construir os produtos e os serviços certos. E acreditem que isto é difícil transpor para uma estratégia, mas os clientes sentem. E trabalham com aquelas pessoas. Muitas vezes as pessoas saem da empresa e continuam a trabalhar com aquelas pessoas e não com a empresa. Porquê? Porque não vêem a referência na empresa, vêem nas pessoas. E dentro daquilo que é a estratégia para pequenos negócios, eu acho que é muito importante primeiro acreditarem em vocês, porque é mais frequente cair do que levantar-se. Nós só conhecemos casos de sucesso, mas ninguém diz o que é que custa ter sorte, porque dá muito trabalho ter sorte. E acima de tudo, porque a maior parte das pessoas que supostamente nos devem ajudar são os primeiros a dizer: isso não vai correr bem. E passam o tempo a chamar-nos a atenção: isso vai correr mal. Quando vocês têm acesso a isso, eu sempre disse que isso ia dar certo. Por isso, esquecem-se rapidamente de tudo aquilo que disseram antes. É preciso acreditar, e quando estão à frente de uma equipa, também eles têm que acreditar em vocês. Por isso, quando eles também acreditam, depois gravita tudo à volta. E quando o cliente tem dúvidas, se as pessoas que vocês têm ao vosso lado acreditam em vocês, são elas as primeiras a dizer ao cliente: não está a correr bem, mas vai correr. Partilho um caso de alguém que teve na minha equipa. Eu na altura era diretor-geral na Portugal Telecom e estava a abrir a delegação de Leiria. E contratei uma equipa de raiz para Leiria e durante 6 meses venderam 0. O responsável por essa área, eu estava a ser pressionado para acabar com aquela área e despedir aquela equipa toda. E eu fui de propósito a Leiria para ter uma reunião com o responsável e era para o despedir. E ele disse-me, o que me fez mudar foi, ele disse-me: tu estás completamente enganado, João. Eu estou a apanhar balanço para subir. Tu tens é que esperar. E aquilo foi de tal forma surpreendente que eu disse: eu dou-te mais uma semana para acreditar, mas uma semana nada mais. E tive que gerir internamente toda a pressão. O que é certo é que se revelou a região mais importante de todo o país, foi a região. Ele hoje é country manager de uma indústria farmacêutica e é uma pessoa brilhante, mas acima de tudo foi aquela atitude. Eu fui lá de propósito para o despedir a ele e toda a equipa. E felizmente que não fiz, assumi a responsabilidade de não o ter feito, mas acima de tudo porque acreditei naquilo que ele estava a dizer. E a forma como ele disse, ele não disse a brincar: eu não estou a descer nos números, eu estou a apanhar balanço para subir. O que tudo, que é matematicamente, era errado, ou seja, eu não vou patrocinar mais esta falência técnica. Felizmente que o fiz, podia ter corrido muito mal, mas acima de tudo foi confiar nas pessoas. É uma estratégia, muitas vezes só de feeling, não suportar indicadores, nem a inteligência artificial, nem coisíssima alguma. É a vossa sabedoria, é o vosso conhecimento, que muitas vezes não corre como nós queremos e temos de dar a cara. Mas isso dentro daquilo que era estratégia. Tinha muito mais slides, mas acho que é muito mais interessante falar isto com vocês e falar dos vossos problemas do que estar aqui a apresentar coisas que vocês têm, não sei quantos vídeos com isto e muitos livros com estes aspectos. Acho que o mais interessante é partilharem as vossas experiências, porque têm mais às vezes em comum do que pensam. Mais questões? Já escutaram? Eu também já escutei o meu tempo, não? Ok. Então, resumindo aquilo que estamos aqui a conversar. Na verdade, e por isso aquele funil varia em função dos resultados da nossa organização. Habitualmente, a base em cima é muito larga porque é o nosso mercado, supostamente é largo, ou seja, é tudo aquilo que nós podemos atrair, são todos aqueles que nós podemos atrair. Depois, a estratégia para converter, o ideal é que fosse o mais paralelepípedo, ou seja, quer dizer que nós atraímos o mercado todo. É virtualmente impossível e por isso é que ele normalmente afunila e será mais afunilado quanto menos
conseguirmos converter e fechar, a única daquelas estratégias que gera dinheiro é a terceira, que é fechar, e depois a última é manter aquilo que já foi conquistado, que tem um custo menor em termos de negócio, mas que em termos de abordagem estratégica, o dia-a-dia, é um consumo importante e normalmente temos só pessoas focadas em manter e que são diferentes estratégias para aqueles que são para atrair. Okay? Em termos de construção daquilo que são os nossos negócios, aqui estão perguntas numa ótica de pessoas, mas por trás das empresas existem pessoas. Okay? Assim que nós falamos sempre de inteligência artificial, por trás de toda a tecnologia está uma pessoa, não é uma máquina. Por isso nós estamos sempre a falar de pessoas e perceber quem é que está do outro lado. Quanto mais visível vocês estiverem de quem está do outro lado, vocês têm maior taxa de sucesso em atingir essa pessoa. Quando vocês enviam um e-mail para toda a gente, ninguém vos responde, certo? Mas vocês assumem que toda a gente vai vos responder. Agora, o estratégico é quando os nossos avós eram militares e davam uma ordem, toda a gente fazia e não havia telemóveis. Impressionante como é que eles conseguiam aquilo. E acontecia tudo à mesma hora. Hoje, nós temos N tecnologias e assumimos que, por ter peso hierárquico, aquilo que dizemos vai ser feito. Não é bem assim. Por isso, quando vocês querem ter resposta de alguém, dirigem-se a esse alguém. O cliente tem que sentir que estão a falar para ele. Se ele não sentir que estão a falar para ele, é para alguém ali do mercado. E por isso, quanto mais definido for a persona, melhor. Aquilo são abordagens, eu depois posso deixar ficar com a Câmara, com a Net Mentora e com quem está a organizar, ou seja, aqui com o Oeiras, a apresentação e podem-me dirigir questões, se assim o entenderem, para o efeito. Eu não me vou alongar sobre as perguntas, porque as perguntas são habituais, mas a sugestão é, tentem, não tem que ficar um trabalho feito uma única vez, à medida que vocês vão tendo mais informação, façam. E coisas tão relevantes como a data de nascimento da secretária do vosso decisor é importante. E vocês perguntam, porquê? É muito importante. A maior parte das vezes, quem decide não é a pessoa que vocês pensam, mas sim quem influencia na tomada de decisão e tudo mais. Mas uma pergunta antes que nenhuma inteligência artificial faz, que é qual é o estado de espírito hoje da pessoa X? Hoje não é bom dia. Ótimo. Então quando é que eu volto cá? Amanhã. Ganharam pontos. E isso vale ouro. Okay? Por isso, manter a relação, fazer a entrega, isto deve estar lá para vos ajudar a ter sucesso e fazem exatamente nesse conceito. Depois, em termos de plano de ação interativo, é o PAI. A ideia é ter mesmo um plano. Se vocês não têm plano, efetivamente, tudo o que fazem parece correto, mas efetivamente também não têm como saber se estão no sítio certo ou não. Eu cometi essas asneiras muitas vezes com as minhas filhas quando eu decidia que ia levá-las aqui à praia, porque elas queriam ir à praia. Eu chegava, estacionava o carro e elas diziam, aqui pai. Mas porquê? Não queriam ir à praia? Não. Okay. E depois, porque ainda não aprendi, era pai há pouco tempo, voltava a sair e ia até outra praia assim, mas o que é que se passa contigo? Então, mas onde é que vocês querem ir? E então diziam onde é que queriam ir, pronto. Qual foi a falha? Foi minha, porque assumi que elas queriam ir à praia. Não, eu é que queria ir à praia e queria levá-las à praia. Pronto. Muitas vezes nós não perguntamos, assumimos. E depois ficamos indignados porque as pessoas não fazem aquilo que nós assumimos. Então, mais vale fazer a pergunta é, eu hoje não ligo o carro sem perguntar para onde é que vamos. Elas agora já têm carro, por isso, a maior parte das vezes sou eu que ando a ver se elas me querem receber, é diferente. Mas seja como for, a questão é perguntar aos nossos clientes o que é que eles querem. E não assumir que eles querem qualquer coisa que nós temos para eles fazerem. Por isso, na verdade, o ideal não é vender nada aos nossos clientes, é eles terem alguma coisa que nós podemos lhes oferecer e que eles pagam por isso. Para esse efeito, nós temos que conhecer muito bem os nossos clientes. Nós damos meias palavras e eles fazem o resto. E quando conseguimos isso, é porque temos um bom retrato robô deles e fazemos o plano de ação. Em termos de plano de ação, eu tenho um conjunto de passos, eu não vos vou querer amassar porque são mesmo vários passos e tem várias estratégias para o efeito. Um aspecto importante é o posicionamento, ou seja, o posicionamento passa por o que é que vos diferencia enquanto negócio. O que é que eu digo, que toda a gente percebe que estou a falar de vocês. E não é fácil, porque quando vocês, para explicarem o que é que fazem, num jantar de Natal ou numa refeição, levam 2 minutos, tem um sarilho. É porque vocês não sabem o que é que fazem. Quem sabe, simplifica. Quem não sabe, explica para ver se convence os outros. Okay?
Por isso, quando vocês sabem, vocês dizem numa frase, e isso é posicionamento. O que é que vocês fazem de diferente? Não é o que é que vocês fazem enquanto produto ou serviço. O que é que eu faço que faz toda a diferença? E isso é o posicionamento. E o posicionamento leva à ação porque quando eu precisar daquilo, eu lembro-me de vocês. Se vocês não querem gerar confusão na cabeça do cliente, então criem outra marca, outro serviço e aquilo faz aquilo. Então, não dê a ideia que fazem tudo, fazem coisas específicas onde são particularmente bons e o cliente não tem dúvidas que para aquilo o melhor é. Por isso, posicionem-se. Dá muito trabalho ser simples. Façam o posicionamento acontecer. E depois integrem. O que é esta integração? Façam sentir que eu não tenho que ter todas as empresas dentro da minha empresa e eu trabalho com parceiros que eu quero que eles cresçam desde que eles continuem a trabalhar preferencialmente comigo. Então o que é que eu faço? Como eu tenho uma estrutura pequena, light, eu procuro ter aliados que façam coisas que complementam o meu serviço de forma diferenciadora. E então eu invisto em integrar a minha tecnologia com a tecnologia desse parceiro, para que ele não questione quando trabalha comigo. De modo que quando eu faço um forecast e partilho com ele quanto é que eu vou vender e como é que vou vender, ele também partilha comigo quanto é que espera vender comigo e aonde é que espera vender. E isso torna o meu plano de negócios mais fiável. Por isso eu faço um investimento para interligar, mas faço com que eu sinta que vale a pena interligar-se comigo porque eu lhes arranjo de negócio. Isso acontece desde logo numa incubadora de empresas onde eu percebo que há um conjunto de verticais que eu posso integrar, até tudo o resto, ou seja, fazer sentir que efetivamente esta integração é bionífica e é simbiótica. Todos ganham e não há propriamente uma concorrência para eu te esmagar mais preços, porque se esmagar mais preços eu vou ser mais competitivo. A ótica é de valor, não de preço. Okay? E daí, aspecto importante no plano de ação é quem é que era a entidade ou as pessoas com quem eu deveria ter uma relação preferencial, de modo a que diferenciasse a minha atividade e eu não tivesse custo fixo com isso. Para tornar uma alavanca estratégica desse negócio. Se vocês identificarem, não tem que ser todos ao mesmo tempo, façam a aproximação e evitem que a concorrência fique com essa aproximação. Eles ajudam a trazer negócio na sua área. Quando fazem na sua área, vocês crescem. Quando vocês fazem, eles crescem. E então acaba por ser uma relação estratégica enriquecedora. E depois construam planos estratégicos comuns. É como se fossem uma grande organização, mas na verdade cada um é dono do seu negócio e mantém exatamente isso. Qual é que é a riqueza? Vão ter pessoas a pensar de forma diferente, a discordar de vocês, e isso é claramente enriquecedor, porque normalmente quando trabalham para nós, dizem-nos aquilo que nós queremos ouvir. Quando trabalhamos com outros que têm interesses, dizem-nos aquilo que nós precisamos de ouvir. E isso torna a estratégia mais rica. Por isso, não temos que ter toda a estrutura montada. Temos é que fazer bem aquilo que fazemos e atrair outros que fazem bem aquilo que fazem. Okay? Isso faz sentido para vocês? Isto em termos de plano. Depois, o plano tem 8 passos. Cada um desses passos tem exatamente um propósito e aquilo que se pretende é efetivamente apoiar a construção do plano em cada um desses passos. Okay? Eu vou só fazer um overview. Depois, se quiserem, eu mando a apresentação. Okay? Mas tem desde criar a oferta, como é que vocês fazem a distribuição da oferta, ou seja, como é que trabalham com o canal, o que é que o canal tem que sentir que vocês lhe estão a dar de forma diferenciadora. A maior parte dos negócios tem canal, seja online, seja através de parceiros que funcionam como canal. Como é que eu faço a atração dessa audiência? Como é que eu atraio novos clientes? Como é que eu analiso os dados daqueles que são clientes interessantes e aqueles que não o são? Okay? Como é que eu estabeleço relação com eles? Com os diferentes tipos de clientes, normalmente A, B, C, e vocês definem a análise desses clientes e têm uma estratégia para cada um deles. E depois, como é que eu os converto, em que momento é que eu os converto e o que é que os levo a sentir que vale a pena converter e que é naquele momento a oportunidade, porque senão desaparece. E tem que ter uma estratégia para ela desaparecer, porque senão acontece como nos supermercados, que é as pessoas não compram porque nunca estão à espera que justifique comprar, porque a promoção vai justificar, então e fazem esse embarcamento de coisas que nunca usam, mas é a promoção. E então, no cliente nunca mais vai voltar a pagar o preço anterior, porque está sempre à espera da promoção. Tem que ser séria, tem que ser real e tangível.
Por fim, uma estratégia para fidelizar, e a estratégia para fidelizar envolve claramente os parceiros. Quando não somos nós a falar de nós próprios e são os outros a falar de nós, é muito bom. E por isso, ter um plano concertado com os nossos parceiros para encetar estratégias de fidelização, em que vocês até fazem o funding de parte dessa estratégia, é muito rico para as duas partes e depois traduz-se no negócio na fase final. Okay? Basicamente era isto que eu trazia, depois tenho slides escondidos, mas como eu vos disse, eu acho que o interessante era ouvir-vos e ir ao encontro daquilo que vocês têm. Estão ali os meus contactos, podem me dirigir os contactos. Eu não sei se isto fez sentido para vocês, se não. Este ambiente era desafiante e desafiador e por isso eu pedi para esconderem as moletas para vocês não se irem embora. Mas, sim. Estou? João, nós temos aqui a agradecer, mas realmente se houver mais alguma pergunta, nós vamos distribuir a apresentação a todos e vamos inclusive manter esta interatividade, isto é, ponham-nos questões, mesmo que sejam muito específicas dos vossos casos e que nós fazemos chegar ao João e vice-versa. Aquilo que nós queremos efetivamente é consolidar e aumentar, fortificar o tecido empresarial do Conselho. E é por isso que estamos à procura daqueles que consideramos, e através da ajuda da Net Mentora, que são os melhores oradores nas diversas temáticas e que se disponibilizam inclusive para se manterem em contacto e para irem dando algum apoio. Nós queremos, efetivamente, de hoje para amanhã, ter as nossas PMEs mais consolidadas, ter uma rede de interatividade maior, isto é, conseguirmos que os vossos fornecedores e os vossos parceiros não sejam aqueles que estejam noutros distritos, mas sim aqueles que estão mesmo à porta e vocês não conheciam. Portanto, criar aqui redes de proximidade naquilo que será possível e não só aumentar também a conectividade online. Portanto, vamos aqui, aliás, a Câmara Municipal de Oeiras concorreu aos bairros comerciais digitais, está a promover e a aumentar aquilo que são as redes do empresário, para que efetivamente nós nos possamos conhecer, possamos saber quem é que está no nosso território, aquele que é efetivamente o território económico, geográfico, aqueles que cá estão. E aqueles que cá estão, o que é que precisam? Mesmo que sejam os que estão aqui ao lado. É desta forma que nós acreditamos que vamos nos diferenciar em termos de território e essencialmente que nos possamos apoiar uns aos outros em termos nacionais. Principalmente em tudo aquilo que são as PMEs, que acima de tudo são a maioria. E são as nossas famílias, é a nossa comunidade. Aliás, somos todos nós. Basicamente é a nossa alma. João, mais uma vez, obrigada. Obrigado, eu. Não sei se podemos ajudar mais. Tem alguma questão? Força. Estou? Está. João, obrigado pela sua palestra, foi muito importante e produtiva para mim, principalmente. Eu tenho uma questão. O João falou sobre a questão dos clientes virem falar connosco, porque eles já têm uma situação em específico que nós podemos vir a resolver, mas a questão é, como é que nós conseguimos lidar quando os clientes não acreditam que o nosso produto vá solucionar algum problema que eles têm? É uma excelente pergunta, porque quando eles têm dúvida, a dúvida não se traduz por acredite. Isso é a maior, ou seja, é enfraquecedor, e quando nós estamos a falar com um cliente não nos damos conta quando nós também não acreditamos, porque falamos no condicional. Ou seja, toda a nossa abordagem é no condicional, porque na nossa cabeça estamos com receio que aquilo não responda. A minha sugestão é fazer uma prova de conceito. Okay? Faça uma prova de conceito, uma coisa pequena, controlada, em que o cliente diz, eu tenho este problema, não é tudo, partilhe comigo alguma parte do seu problema, se nós resolvemos essa parte do problema, então
tem razões para convidar-nos a fazer parte da sua equipa e normalmente a proposta é: nós trabalhamos com vocês, não trabalhamos para vocês. Okay? É um mindset importante. A nossa equipa trabalha para que vocês tenham sucesso, nós não temos sucesso à conta da vossa equipa. E procurem estar sempre nos bastidores. Ou seja, quem brilha é sempre o cliente, mas ele nunca se vai esquecer que para brilhar e continuar a brilhar precisa de ter ali lá escondidos, mas que ajudam. Por isso, é a tal questão da humildade, façam a prova de conceito, é validado, eles nunca mais se esquecem que vocês os ajudam a brilhar. Por isso, vocês espalham magia, mas eles é que fazem a magia toda. Essa é uma sugestão. Então, quero agradecer o convite formulado, as vossas perguntas, a vossa participação. Isto só foi da forma que foi porque vocês colaboraram, porque estiveram exatamente a demonstrar interesse. Quero agradecer exatamente essa partilha, também a disponibilidade para partilharem os vossos casos. E os meus contactos estão ali. Como foi dito, desafiem-me. Terei todo o gosto em fazer parte deste ecossistema. Por isso, está dado o primeiro passo. E para seguir rápido, vamos sozinhos, mas se quiserem ir longe, né, como é um provérbio chinês não, africano, vamos todos juntos. Desafiem-nos. Ok? Muito obrigado. Estou? Estou, sim. Vou aproveitar para deixar o convite para as próximas 5 sessões, que serão em espaços mais fechados. Esta foi mesmo uma abordagem diferente. Achávamos que queríamos fazê-lo de forma a atrair não só todos aqueles que estão neste espaço comercial. Essencialmente, aquilo que nós, Câmara Municipal, vos pedimos é que entrem em contacto connosco. Nós queremos criar neste território uma rede empresarial de proximidade, uma rede que nós possamos conhecer e apoiar. E isso contamos também com a participação de todos. E a porta está aberta. E mais uma vez, obrigada. Boa tarde.